Olá, eu me chamo Sansas. Eu sou da cidade de Vitória do Mearim, que fica situada no interior do Maranhão. Eu enviei um relato aqui para o canal de uma experiência que aconteceu com meu avô. Dessa vez, eu quero relatar algo que aconteceu com meu pai há muitos anos atrás. Algo bizarro e assustador. Precisamente no início da década de 80, aqui em Vitória. O meu pai se chama Gabriel. Sempre foi um homem muito trabalhador e valente. Ele sempre me contou a vez em que ficou cara a cara com algo que não era desse mundo. No começo da década de 80, ele namorava com a minha mãe. Era um casal jovem e apaixonado. Meu pai trabalhava na roça e, como de costume, ele depois do trabalho ia para a casa dos meus avós, tomava banho, comia algo e depois ia visitar a minha mãe na casa dos meus avós. O trajeto da casa do meu pai até a casa da minha mãe era um pouco longo, mas era possível ir a pé. Ele sempre fez esse trajeto, mas nunca tinha visto nada de estranho. Quando ele estava na casa da minha mãe, meu pai proseava com os meus avós, pois ele já era considerado um membro da família. Algo a ser ressaltado é que naquela época, o namoro era bem conservador. O meu pai, quando estava na casa da minha mãe, sempre estava na presença dos meus avós, para que meu pai e minha mãe nunca ficassem sozinhos. Costume que hoje em dia praticamente não existe mais. Assim foram se passando os meses, até que uma certa noite mudou a vida do meu pai para sempre. Meu pai certa vez foi convidado para jantar na casa dos meus avós, junto com a minha mãe. Não me lembro muito bem, mas parece que os meus pais naquela época já estavam noivos e prestes a se casarem. Meu pai chegou do trabalho, tomou seu banho e, como sempre, estava muito bem vestido para impressionar a minha mãe. E então ele foi para a casa dos meus avós. Chegando lá, havia uma comida simples, mas muito gostosa. Meus pais e os meus avós jantaram e depois ficaram um bom tempo na sala conversando. A conversa estava tão boa que meu pai não viu a hora passar. E quando ele viu, já era quase meia-noite. Meu pai disse que precisava voltar para casa. Meus avós disseram que era melhor ele dormir lá na casa deles e ir embora na manhã, pois minha avó disse que àquela hora da noite, coisas sinistras rondavam as estradas daquela região. Meu pai teimoso disse que não acreditava nessas coisas e que essas coisas de assombração era tudo bobagem. Meus avós e a minha mãe insistiram que era melhor ele dormir aquela noite ali com eles. Eles iriam conseguir um colchão para meu pai dormir na sala, porém, o meu velho não quis e resolveu voltar para casa. Meu pai se despediu da minha mãe e dos meus avós e tomou seu rumo. Ele vinha caminhando tranquilamente, até que entrou em um trecho que era mato dos dois lados da estrada. Era uma estrada de terra e somente a luz da lua iluminava o caminho. O meu velho conta que bem à sua frente começou a ver um homem que vinha na sua direção, bem ao longe. Meu pai foi se aproximando até que chegaria o momento em que eles iriam se cruzar. À medida que meu pai foi se aproximando, ele viu que o cara à sua frente era alto, vestia uma roupa que parecia ser muito velha, tinha um chapéu que cobria quase todo o seu rosto e parecia estar carregando algo em seus ombros. Quando meu pai chegou mais perto, a uns 2 metros de distância, ele resolveu cumprimentar aquele sujeito estranho, o que era costume por ser interior. Logo, todos se cumprimentavam em qualquer lugar. Aquele sujeito deu boa noite para ele. Meu pai viu algo muito estranho. Aquele sujeito carregava um par de pés em seus ombros. A princípio, meu pai achou que aquele cara deveria estar voltando de algum bar e provavelmente estava carregando seu amigo que ficou muito bêbado. Mas não foi assim. O sujeito estranho, vendo o semblante de confusão do meu pai, perguntou para ele: Ei, camarada, me ajuda a carregar esse cara aqui. O meu pai se aproximou para ajudar, mas aí ele viu que aquele cara estava carregando um par de pernas gigantes. Meu pai não conseguiu ver o corpo da outra pessoa. Ele só via que aquele par de pernas se estendia por toda a estrada e sumia na curva. Era como se fosse um ser muito grande, uma pessoa gigante. Aquele sujeito estranho sorriu para o meu pai
O meu velho relata que só se lembra daquele cara dar um sorriso macabro e assustador. Mas depois disso, ele não consegue se lembrar de nada, porque ele desmaiou devido ao choque emocional que teve. Quando ele acordou, era de manhã, e o dia estava claro. Ele acordou com um homem o puxando para fora da terra. Parece estranho esse detalhe, mas meu pai conta que ele foi acordado por um homem, e esse mesmo homem relata que estava passando ali e viu uma cabeça no meio da estrada. No caso, a cabeça do meu pai. Aquele homem pensou que era alguém que estava morto e teve a cabeça separada do seu corpo. Algum tipo de assassinato brutal que foi cometido. O homem chegou mais perto da cabeça do meu pai e percebeu que meu pai respirava. Então, ele percebeu que o meu pai foi enterrado na estrada e ficou somente com a cabeça para o lado de fora. Meu pai, confuso e com muita raiva, relatou ao homem o que tinha visto. O agradeceu e foi embora. Após alguns dias, ele relatou para minha mãe e os meus avós o que tinha acontecido com ele, e eles o repreenderam por ele não ter dormido na casa deles naquela noite. Enfim, meus pais se casaram. Eu e os meus irmãos somos os frutos desse casamento, e tanto ele como a minha mãe afirmam que essa história é real, mas cabe a você acreditar ou não. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.